Olá pessoal, tudo bem? Mas quanto tempo, hein? Tiramos aí uns dias sem live, mas estamos voltando. E hoje vamos falar aí de um tema muito bacana, que é sobre lipoaspiração e enxertos. Então vamos aí tirar também todas as dúvidas e vamos conversar com a doutora Silene, que vai aí também poder estar respondendo as perguntas, tirando as dúvidas, e vai ser um bate-papo aí bem bacana, tá bom? Vamos lá, deixa eu chamá-la aqui. Aqui, Boa entrou. noite. Olá, doutora, boa Tu- noite, tudo bem? Tudo bem e você? Bem, graças a Tá Deus. bom. Pri- Primeiro quero agradecer, doutor, agradecer aí muito pelo convite, por estar disponibilizando aí um pouquinho do tempo para estar tirando essas dúvidas. E vamos falar um pouquinho aí hoje sobre lipoaspiração e Vamos enxerto, lá. que é É um isso aí. tema aí que tá em alta, né, doutora? Muita gente hoje comenta a respeito disso, mas eu acho que também existem aí muitas dúvidas e a gente está aqui hoje para tirar até essas dúvidas. Então, muito obrigado novamente por ter aceito aí o nosso convite. E eu gostaria até que a senhora se apresentasse também um pouquinho para quem não conhece, aonde atende, onde tem consultório. Prazer, boa noite a todos. Obrigada a você pelo convite para a gente falar de lipoaspiração, que é a cirurgia que eu mais faço atualmente, uma das cirurgias que eu mais gosto de fazer pelo resultado, pela qualidade de resultado. Meu nome é Silene Lopes, eu sou cirurgia plástica, atuo tanto em São Paulo quanto em Campinas. Toda a minha formação foi aqui na PUC de Campinas. E eu me especializei em fazer cirurgias só estéticas e acabei me especializando também em cosmetria, que é essa parte de preenchimentos, botox, laser. Então, eu sempre associo tecnologias junto com os resultados cirúrgicos. Eu atendo aqui em Campinas, ali no Mediplex, na Barão de Itapura. Então, Legal. prazer é meu de estar participando e falando um pouquinho dessa cirurgia que eu gosto bastante e que atualmente tem muita novidade para falar, tem muita coisa nova, né? Lipoaspiração parece Sim. uma coisa antiga, simples, que qualquer um faz, mas na verdade, dentro da cirurgia plástica é um ramo que se diferenciou muito ultimamente. Então, a gente consegue fazer uma coisa muito simples, que é uma lipoaspiração antiga, e atualmente a gente consegue fazer uma coisa bem complexa, que é a lipoaspiração associada a diversas tecnologias, com resultados muito superiores do que existiam há um tempo atrás. Não, sem dúvida. Até existiu alguns casos, né, doutora, no passado, de pessoas que acabaram. Teve até acho que foi do Jota Quest, se eu não me engano, né, que acabou depois falecendo, depois de uma lipoaspiração, enfim. Mas também era um outro tipo de tecnologia que era utilizada. Hoje, realmente, a gente tem aí muitos recursos, né, doutora, para estar utilizando e que minimiza aí não vou nem falar erro, mas que acaba minimizando algumas causas, né, que não sejam interessantes, né, ainda após a cirurgia. Eu acho que isso hoje a gente também vai falar um pouco, né, Perfeito, sobre essas tecnologias que estão vindo e inovando cada vez mais. perfeito. E, doutor, eu acho que para a gente começar, explica para a gente um pouquinho o que é uma lipoaspiração, né, e como que ela se diferencia de outros procedimentos de contorno corporal. Perfeito. Então, a lipoaspiração é tão aclamada porque a gente consegue transformar o contorno corporal com pequenas incisões. É um procedimento feito em centro cirúrgico, então, com toda a segurança, tem que ser realizado por um cirurgião plástico. Isso que a gente ouve muito de notícias de fatalidades após uma cirurgia plástica, se a gente for analisar, a grande maioria ou não era um cirurgião plástico ou não foi feito em ambiente propício para isso. Tá? Então, é realmente uma cirurgia muito segura, já muito estudada, com muita comprovação científica. Então, através de pequenas incisões,
nós infiltramos uma solução, principalmente, pode ter analgésico, mas que principalmente tem um medicamento que é a adrenalina, para evitar o sangramento durante essa cirurgia. E aí, através de uma cânula, a gente consegue ir retirando a gordura localizada. É a gordura que se localiza logo abaixo da pele. Existem camadas mais profundas e superficiais, e isso dá diferença. Então, a gente tem que saber que área, em cada área do corpo, qual profundidade você vai lipoaspirar, ou se vai lipoaspirar as duas camadas de gordura. E através, então, de uma cânula, a gente consegue quebrar essas células de gordura e absorvê-las através da cânula, né? Lipoaspirar, conseguir retirar essas células de gordura através das cânulas. Então, é uma cirurgia que a gente consegue remodelar completamente o corpo e por pequenas incisões. Essa é a grande vantagem dessa cirurgia. Ah, é bacana. E, doutora, eu acho que também uma dúvida, assim, não sei, qualquer pessoa pode estar fazendo uma lipoaspiração? Ou quais são os fatores que a senhora avalia, né, na hora que a pessoa vai procurar para estar fazendo esse tipo de procedimento? A lipoaspiração tem uma boa indicação, e como toda cirurgia plástica, quando alguma coisa é mal indicada, o resultado vai ser ruim, por melhor que seja a técnica, a tecnologia associada. Então, quando ela é bem indicada, nós conseguimos excelentes resultados. E ela é bem indicada para aquele paciente que já é magro, já está muito próximo ou no peso ideal e quer ali realmente remodelar o corpo. Então, tratar uma gordura localizada. Paciente que deseja emagrecer, fazer um emagrecimento com a lipoaspiração, primeiro que não é possível, não é seguro, a gente Sim. tem um limite de quanto pode fazer de lipoaspiração no corpo, e então tem risco lipoaspirar demais, e eu não vou conseguir atingir camadas de gordura profunda, como por exemplo a gordura que envolve os órgãos. Eu só consigo na lipoaspiração atingir aquela camada de gordura que está abaixo da pele. Quando a gente está acima do peso, a gente tem gordura envolvendo os órgãos. Então, a paciente de pé que faz aquele abdômen abaulado, por mais que eu lipoaspire, eu não vou conseguir remover uma camada de gordura que está ao redor dos órgãos, que só vai melhorar, que só vai diminuir com a paciente realmente emagrecendo. Então, essa cirurgia tem resultados fantásticos, contanto que muito bem indicada. E eu acho que muita gente tem essa dúvida, né? Bom, eu estou Exatamente. mais gordinho, se eu fizer uma lipoaspiração, acaba o meu problema. E na Exatamente. realidade não é isso. É mais uma questão de gordura localizada mesmo, né, doutora? Então é o que a senhora Perfeito. falou, uma questão de um contorno corporal e retirar mais uma gordura localizada. E, doutora, existem alguns grupos de pessoas que são contraindicados a estar realizando esse tipo de procedimento? A lipoaspiração em específico não tem uma contraindicação, mas como toda cirurgia plástica. Então, um paciente que tem alguma comorbidade, alguma doença, como uma pressão alta, um diabetes descontrolado, um paciente que tem alguma alteração de coagulação, né, que tem algum tipo de sangramento que não é normal, um paciente que tenha, além das doenças crônicas, alguma coisa agudizada, alguma infecção na pele, então também não vai poder se submeter a esse procedimento. E se o paciente não tem indicação, que aí, de novo, entra um paciente fora do peso, ou um paciente que já tem algum grau de flacidez, que aí, em vez da indicação ser lipoaspiração no abdômen, seria uma abdominoplastia, porque quando eu tiro as células de gordura, eu acabo murchando isso, eu pensando numa bexiga, né? Acaba sobrando mais pele. Então, se um paciente que já tem flacidez, não tem indicação de fazer lipoaspiração, pelo menos não sozinha. Provavelmente vai ser com combinação de alguma ressecção de pele, e aí no caso do abdômen, da abdominoplastia. Ah, bacana. E, doutora, a gente falou muito aí agora, né, comentamos aí no começo a questão das tecnologias, né, que estão cada vez mais avançadas. Fala um pouquinho para a gente aí quais são essas tecnologias que estão vindo aí no mercado, como que está essa questão? Nós temos muita coisa nova, na verdade, né? Tem nomes aí de coisa que a gente nem conhece, de tanta coisa que sai todo dia de novidade. Isso é muito interessante. Tem muita coisa que também não funciona, então tem que procurar um profissional sério para você acabar não caindo aí em tecnologias que não são aprovadas ou em coisas que não é ainda liberado para uso.
Mas, por exemplo, para fazer a lipoaspiração, a gente pode utilizar a cânula normal ou a gente pode utilizar um vibrolipoaspirador, que além de fazer o movimento de vai e volta para fazer essa sucção da gordura, ele vibra. E isso não só ajuda o cirurgião a fazer menos força, porque às vezes a área para lipar é grande, então só dele fazer um movimento de vibração eu consigo quebrar mais as células de gordura e lipoaspirar melhor. Eu também traumatizo menos os tecidos, então eu leso menos vasos, isso vai fazer o paciente ter menos roxinhos, que são as equimoses, vai ter um edema menor, que é o inchaço. Então, é uma grande vantagem. Isso é um tipo de técnica que a gente usa, é uma tecnologia que não é nova. O vibrolipoaspirador já é um pouquinho mais antigo, mas é muito interessante associar, principalmente pacientes que já estão fazendo uma lipoaspiração secundária, que já fez antes, vai fazer as costas, que é um pouquinho mais, aquela gordurinha um pouquinho mais dura, ou tem algum tipo de fibrose. Então, é uma tecnologia que a gente associa bem interessante. Agora, das tecnologias, que é o que os pacientes mais ouvem falar, né? Que é o que eles querem saber, Renuvium, essas coisas. Tem, por exemplo, o Vaser. O Vaser é muito interessante porque é uma tecnologia que a gente faz antes de começar a lipoaspiração, infiltra, coloca essa solução que eu falei e passa o Vaser, ele vai literalmente derreter a célula de gordura. É interessante, você apertar assim, sai gordura liquefeita. Então, isso facilita na hora de fazer a lipoaspiração, traumatizando menos os tecidos, principalmente tecidos profundos. Você não vai traumatizar tanto, de ficar passando nem traumatizar tanto a pele, e já sai ali uma gordura totalmente liquefeita. Então, é muito interessante. E aí depois eu faço a lipoaspiração, depois eu passo a cânula aspirando toda essa gordura. Então o Vaser realmente foi uma tecnologia que fez muita diferença, porque é possível realmente dissolver. Então pacientes masculino vai fazer costas, que é uma gordura mais endurecida, que é um pouco mais difícil, ou paciente secundário já fez 2, 3 lipoaspirações. Isso faz muita diferença na técnica e no resultado depois. Isso é Pô, que bacana. para facilitar a retirada de gordura. Tem também uma tecnologia que chama One Step. É muito interessante. É um laser que ele dá além de quebrar as células de gordura, ele ativa essas células de gordura. Então, quando eu vou fazer um enxerto, por exemplo, eu tenho uma célula de gordura de melhor qualidade. Isso é muito interessante. Então, a tecnologia deu uma revolucionada na qualidade dos enxertos também de gordura, não só para retirar, mas também para poder utilizar como enxerto. O One Step é muito interessante, eu já utilizei e é uma tecnologia que eu vejo assim com resultados bem interessantes, com Pô, muito legal. estudo por trás do desenvolvimento da tecnologia, bem legal. E E a existe, gente, sim, pode falar. pode falar. Não, mas é que a gente ouve muito falar também, as pessoas às vezes têm vontade de fazer uma lipoaspiração, mas têm medo, por exemplo, de perfurar outros Ah, órgãos. sim, Né? sim. E hoje a gente sabe que também existem algumas tecnologias que impedem até essa perfuração, né? Perfeito. Na verdade, esse grande medo é resolvido utilizando, né, fazendo esse procedimento com um profissional capacitado. Então, é um profissional que vai pedir um exame pré-operatório, que a gente pode falar disso mais para frente também, e no exame é possível ver se o paciente tem alguma hérnia ou alguma diástase ou alguma outra alteração da parede abdominal que possa facilitar, né, essa perfuração. E a própria técnica, né? Então, quando a gente estuda anatomicamente para você perfurar, passar uma camada de fáscia, de músculo, da fáscia posterior e perfurar um abdômen, por exemplo, não é tão simples assim. A doutora Tatiana aqui, minha dupla, está falando, procure um profissional Um que seja profissional especialista. É isso especializado. aí. Porque realmente não é uma coisa comum. As pessoas têm um medo achando que é uma coisa comum e não é. Isso é uma complicação grave. Não estou falando que o Justamente. cirurgião plástico não tenha complicações, mas isso é uma complicação extremamente grave, extremamente rara. Então, não foi bem pesquisado esse paciente, não foi feito com técnica adequada. E eu acho que a maioria que tem medo é justamente o medo, né, de ocorrer esse tipo de situação. Perfeito. Né? E aí é o que a senhora falou, às vezes pesquisa e aí acaba tendo informações que muitas vezes são errôneas também. Né? Exatamente.
Essas notícias sensacionalistas que a gente vê, pode pesquisar. Ou não foi um cirurgião plástico, ou não foi feito em ambiente apropriado para realizar esse tipo de procedimento. De novo, não digo que não existam complicações, mas essas coisas assim, que é um medo, né, um mito na cabeça do paciente, eu já ouvi falar de perfuração, isso é extremamente raro e tem que ter acontecido ali algum erro de técnica pelo caminho. Tá. E a senhora agora falou, inclusive, na questão de enxerto, né? Aí, o enxerto de gordura e até ter essa melhor gordura para poder fazer o enxerto. Como que funciona, doutor, esse processo de enxerto de gordura? Toda a gordura que a gente retira numa lipoaspiração, a gente pode passar ela por um tratamento e aí existem diversos tipos. Você pode centrifugar a gordura, você pode colocar algumas coisas na gordura, ou pode fazer como vitamina C, por exemplo, para estabilizar quando você vai usar nanofete. Você pode diminuir essa gordura e fazer um micro enxerto. Existem diversas maneiras de preparar essa gordura e aí você pode utilizá-la para volumizar alguma área do corpo. Então, por exemplo, o paciente tem um excesso de gordura no abdômen, mas gostaria de, além de retirar esse excesso, volumizar um pouco o glúteo. Então, é possível, com essa gordura retirada do abdômen, volumizar alguma área do corpo, seja um colo da mama, seja um glúteo, ou qualquer outra área que o paciente tenha alguma depressão, algum lugar mais profundo, é possível volumizar. Isso é o que eu brinco de modelar, que eu falo para os pacientes. Hoje eu vou te modelar. Tira de onde você É não a quer, vamos massinha, colocar onde né? você quer. É a massinha que você Exatamente. tira de um lugar e coloca em outro. E quais são as Exatamente. áreas mais, e quais são as áreas mais comuns, doutora, onde são feitas essas enxertias? Top tem é glúteo. Paciente que tem ou alguma depressão ou que gostaria de volumizar o glúteo é o que é mais realizado. Mas tem resultados muito interessantes. Então, quando eu estou fazendo alguma cirurgia mamária e colocando ou não prótese, a paciente tem alguma assimetria e eu posso fazer alguns complementos com gordura. Ah, legal. Ou até a paciente muito magrinha que eu coloco o implante e ele fica muito aparente aqui no colo e eu quero disfarçar esse marcado do colo, eu posso fazer um enxerto de gordura. E a face, né? Ultimamente, cirurgias de face geralmente contemplam um enxerto de gordura. A gente pega, não precisa fazer uma lipoaspiração, mas a gente pega um pouquinho de gordura durante a cirurgia e faz um tratamento para fazer enxerto de gordura. E aí, Ah, que tratar bacana. sulcos, Ah, e então, por exemplo, esse tratamento de sulcos muitas vezes pode ser feito uma enxertia de gordura e enxerto. não necessariamente um Ácido preenchimento. hialurônico, perfeito. E aí é o melhor preenchimento que tem, né? Porque apesar de toda a lipoenxertia existir uma perda, uma reabsorção ali de uma porcentagem da gordura, que quando reabsorve muito chega aí até uns 30%, diferente do ácido hialurônico, que vai ter aí entre 9 e 12 meses de validade, enxertou e essa gordura pegou, vai ficar ali pro resto da vida. Então é possível desenhar um pouquinho aqui o malar, preencher sulcos mais Olha que profundos. A legal. gordura é assim um ouro que a gente tem. A gente fala, está se descobrindo cada vez mais coisas, como a medicina regenerativa, que tem usado muito células de gordura, né? Então abriu-se um mundo aí com a gordura. E tem saído aí também algumas notícias, enfim, a gente acaba lendo um pouco a respeito disso, que a própria enxertia de gordura, hoje também elas podem ser usadas para correções de cicatriz, isso é verdade? Perfeito. Então, tanto pode ser usado para corrigir uma cicatriz que está afundada, que tem alguma depressão. Eu posso utilizar a gordura para volumizar uma cicatriz, como eu posso utilizar o nanofat, que é um preparado dessa gordura. Não é bem a célula de gordura que eu vou utilizar, mas sim toda a parte regenerativa que tem disso, que é o que está se pesquisando muito na medicina hoje. Então, a gente faz um preparado com diminuição mecânica mesmo, essa célula vai ser passada por filtros até reduzir o tamanho, vai para um microfet, depois um nanofet, e aí eu posso utilizar fazendo um microagulhamento e passando esse nanofet, eu posso injetar esse nanofet, e essas células Legal. regenerativas e células tronco vão melhorar muito a qualidade da pele, a qualidade de uma cicatriz. Então, pacientes com queimaduras, pacientes com
Olha só. sequelas de radioterapia, por exemplo, tem muito estudo sendo desenvolvido e muita coisa já validada utilizando as células de gordura. E quais são os principais benefícios, doutora, do enxerto de gordura, comparando aí com outras opções, como implantes, enfim? Por exemplo, em implantes glúteos, a paciente que quer, eu quero volumizar muito, quero colocar um implante, quero deixar durinho, realmente o implante, nesse caso, é uma boa alternativa. Mas para pacientes com pequenas depressões ou que quer um volume, mas nada tão exagerado, só quer melhorar o contorno, a própria gordura da paciente vai trazer um risco muito menor do procedimento, porque eu não estou colocando um corpo estranho, que é o implante. Lembrar que o implante glúteo é uma incisão feita muito perto do ânus, então o risco de infecção é muito grande. Essa paciente é uma paciente que para sempre vai ter que tomar o cuidado, fazendo exames de imagem, um acompanhamento, porque pode ser que tenha que trocar esse implante, tenha rotura desse implante, contratura da cápsula. Cápsula é um tecido que o próprio corpo vai formando ao redor do implante, e isso pode levar a complicações caso ela seja muito espessa ou tenha uma contratura, pode até deformar esse implante. Então, utilizar a gordura do próprio corpo da paciente, que não vai dar rejeição, não vai dar complicação, é muito melhor, é a longo prazo, você não vai precisar mexer de novo nisso, não necessariamente essa paciente vai ter que mexer de novo nesse local, a não ser que ela queira mais volume ou tirar volume, diferente de um implante que está ali sempre é um risco de Sim. alguma complicação. Mas, por exemplo, na mama, quando a paciente me pede para fazer apenas enxerto, quero aumentar o volume das minhas mamas apenas com enxerto de gordura, aí eu já não acho que é uma boa indicação, porque não vai fazer um aumento com uma definição tão certinha como o implante, não vai ter a mesma textura, a mesma consistência com o implante. Então, aí eu acho que para cada área do corpo vai ter sua indicação. Isso é bacana, né? Que agora a senhora falando assim, como que a senhora gerencia aí a expectativa do paciente diante de uma cirurgia dessas? Na cirurgia plástica, eu acho que esse é o principal ponto. Aprender a operar é uma curva que a gente vai aprendendo. Eu aprendo muito, tem muito chão aí pela frente para aprender, mas eu acho que aprender isso, quando indicar e quando entender a expectativa do paciente, é a chave para ter tanto o médico quanto o paciente feliz. Quando o paciente vem com uma expectativa de resultado de prótese, pedindo um enxerto glúteo, você consegue entender isso e indicar qual que é o melhor procedimento para atingir aquela expectativa, eu acho que é o melhor momento. Então, é a melhor situação. Então, às vezes é o paciente te mostrar uma foto do que ele imagina, não para que você prometa um resultado, Fica tá? Às vezes igual, eu mostro fica antes e igual, depois. né? É perfeito. Às vezes eu mostro antes e depois, e você sabe bem isso de expectativa, né? Às vezes a gente mostra antes e depois para tentar entender o que ela acha daquele resultado e não prometendo exatamente um resultado. Eu não posto na rede social antes e depois justamente para não ser uma promessa de resultado, mas quando vai no consultório, eu mostro algumas coisas para entender o que é o tamanho de uma cicatriz, o que é possível ganhar com o enxerto. E a gente sabe que essa paciente, se ela for para uma cirurgia, por melhor que seja o resultado, se não estiver compatível com a expectativa dela, não foi benéfica essa cirurgia para o paciente. E a gente até conversou um pouquinho a respeito Exatamente. disso, né, doutor? A questão da expectativa e da realidade, né? E realmente daquele profissional que tem a excelência de estar explicando e mostrando o que realmente vai ser, né? E não criando muitas vezes aí falsas ilusões, né, daquilo que não vai ser o resultado ou que ela espera, né? Ou que não vai ser o resultado realmente da cirurgia, né? Porque às vezes Exatamente. ela espera alguma coisa com uma outra expectativa que não seja o resultado por si só, né? Exatamente. E quando não alcança essa expectativa, ela acaba se frustrando também, né? Exatamente. E até as indicações do que fazer no procedimento vão sendo guiadas também pela expectativa da paciente, né? Então, muitas vezes, é apenas uma lipoaspiração pode ser o suficiente, mas a expectativa da paciente é de um resultado de uma abdominoplastia. Então, opa, vamos conversar do que é possível fazer para que a gente atinja o resultado esperado pela paciente.
Não, bacana, ótimo. E, doutora, quais são as... Pode falar. E isso inclui, até que a gente tinha começado a conversar, das tecnologias. Atualmente, aquelas todas as tecnologias que eu falei, faltou comentar das tecnologias que estimulam produção de colágeno, que ajudam nessa flacidez. Porque toda vez que a gente faz uma lipoaspiração que esvazia ali algum lugar, esvazia de gordura um abdômen. Geralmente, se a paciente não é muito jovem ou não tem uma pele ali tão boa, ela pode evoluir com um grau de flacidez. E existem várias tecnologias, como Renuvium, por exemplo, que eu acho que é um bem conhecido, Argoplasma, o Endolaser, que é uma excelente tecnologia para retração de pele, adequar essa expectativa do que vai ser o resultado de uma lipo com tecnologia quando comparado a uma abdominoplastia. O quanto eu consigo tratar Sim. de flacidez com uma abdominoplastia e o quanto eu consigo tratar com uma lipoaspiração mais uma tecnologia. Porque essas tecnologias, ou por calor ou por ativação de ondas de laser, elas vão fazer uma contração das fibras de colágeno e estímulo de produção de colágeno e melhorar a flacidez. Mas isso tem um limite, né? Se a paciente já tem uma flacidez moderada grave, aí a indicação vai ser abdominoplastia. Então, gerenciar a expectativa também vai me indicar aí o melhor tratamento, a melhor indicação cirúrgica para o paciente. Não, sem dúvida. E às vezes acaba sendo necessário os dois, né, doutora? Tanto, por Exatamente. exemplo, uma lipo como a abdominoplastia. A Então, a associação, associação, justamente, para dar ali o melhor resultado. E, doutora, exatamente. quais são as recomendações que a senhora mais dá aí aos pacientes no pré-operatório? No pré-operatório, então, estando bem alinhado, né? A expectativa com o resultado que é possível dar para a paciente, eu tenho que ter uma paciente bem equilibrada clinicamente. Então, se é um paciente que tem um diabetes que está um pouquinho descontrolado, se é um paciente que tem uma pressão alta, um pouquinho descontrolado, tudo isso precisa ser controlado nesse momento pré-operatório. Eu preciso já ter atingido meu peso ideal, qualquer comorbidade que eu tenha. Muita gente fala, não dá para operar porque tem pressão alta. Não, dá sim, vamos controlar, passar no cardio, vamos fazer todas as avaliações. O que é necessário? Começar uma medicação, estabilizar, passar por uma nova avaliação e então programar a cirurgia. Às vezes não é possível operar naquele momento, mas sim planejar uma cirurgia. Então, o paciente estando bem equilibrado clinicamente, aí a gente pode ir para a cirurgia. No pré, se eu tenho um paciente com peso ideal, expectativa alinhada com o que eu posso dar de resultado, e clinicamente bem, porque eu sempre brinco que a cirurgia plástica é para ser a cerejinha do bolo. Eu já emagreci, eu já me cuidei, eu estou fazendo minha atividade física. Não é para ter complicações com a cirurgia plástica, é para ser a cereja do bolo. Tudo que tem que resolver, a gente vai resolver antes da cirurgia. E aí, quando te operar, é para correr tudo o melhor possível para que a gente tenha um bom resultado. Então, esses cuidados pré-procedimento, eu acho que são importantíssimos. Muita gente quer marcar um pouquinho ansioso, às vezes o paciente vem afobado, mas não dá para operar em 15 dias. Até dá, se a gente fizer todos os exames e tiver tudo muito bem, a gente consegue aí ajeitar alguma coisa. Mas, em geral, sempre que você quer planejar uma cirurgia, já procure com uma certa antecedência, porque você vai ter que fazer exames de sangue, exames do coração. Eu sempre oriento, mesmo pacientes jovens, a passar por uma avaliação cardiológica, e várias pacientes já descobriram alguma coisa porque passou por essa avaliação. Meninas jovens que nunca tinham feito alguns exames específicos. Então, toda essa avaliação pré é extremamente importante para guiar aí um pós-operatório com tranquilidade. E, doutora, a gente também sabe aí que em qualquer cirurgia, e até na cirurgia plástica, é recomendável que, por exemplo, as pessoas que são fumantes, né, que ela deixe ali alguns dias antes, ou para quem acaba tendo uma ingestão de bebida alcoólica mais constante, também para dar uma paradinha antes da cirurgia. Na lipoaspiração e na enxertia, isso é recomendável também? Ou independe se a pessoa está fumando, não está? Como que é isso? Extremamente recomendado. Eu passo uma lista do que o paciente precisa parar de fazer.
O fumar, com certeza, e o mínimo do mínimo um mês antes. E eu sempre fico ali na orelha do paciente, você conseguiu parar um mês, vamos parar, que isso não faz bem, isso só traz complicação para você. Então, fumar, bebida alcoólica, né? Não precisa parar um mês antes, ainda mais paciente que bebe apenas socialmente, não tem essa necessidade de parar um mês antes, mas ali na semana da cirurgia, sem grandes exageros, e no período em que está fazendo antibiótico terapia do pós-procedimento, também não vai poder fazer ingesta alcoólica. Mas existe uma lista grande de medicamentos que às vezes os pacientes até esquecem. Então, eu já mando numa lista para não ter erro. Às vezes, algumas vitaminas o paciente precisa parar, mulheres que usam Legal. anticoncepcional com estrógeno. Tudo isso aumenta o risco de complicações, como, por exemplo, uma trombose. Tá? Vitaminas podem alterar a coagulação sanguínea, então também algumas são necessárias parar um mês antes do procedimento. E às vezes até algumas coisas que os pacientes nem imaginam, elas acabam nem comentando que fazem, que tomam, como medicamentos naturais, ginkgo, eu só tomava ginkgo biloba, não sabia, mas pode alterar sim a coagulação. Então tem uma lista de coisas que eu oriento o paciente a parar antes de fazer um procedimento cirúrgico. Ah, é bacana. E no pós-operatório, doutora, o que é recomendado para ter aí um pós-operatório bem satisfatório? No geral, uma das coisas que eu mais falo para os pacientes de programar bem um procedimento é o pós-procedimento, porque hoje em dia é difícil a gente conseguir um tempo para parar, né? Então eu falo para o paciente, pega umas férias, vamos fazer isso direitinho, porque é tão importante, principalmente na lipoaspiração, eu acho que é muito, muito necessário o paciente fazer um repouso correto. Então, no pós-procedimento, a mulherada, vou aproveitar e pôr minha casa em ordem. Não, você vai repousar. Realmente não pode, não é para ficar deitado o dia inteiro, vai caminhar, beber bastante água, mas tem que repousar, não pode pegar peso, porque isso acaba inchando mais, ainda mais se tiver em épocas de calor. Tem que usar a malha direito, uma malha de qualidade faz muita diferença. Hoje em dia a malha tem Sim, tecnologia, então a gente consegue sim, associar, enquanto o paciente está ali paradinha, deitadinha, eu estou associando, eu estou com um tecido com tecnologia boa que vai estar ali trazendo benefícios para paciente, para cicatriz, para a qualidade da pele. Então, tudo isso faz tanta diferença. Outra coisa que eu insisto muito com os pacientes é uma drenagem linfática, mas não é qualquer drenagem, não é com a moça que faz massagem, é com realmente uma sim. profissional Uma que faça. fisioterapeuta. Exatamente. E aí tem inúmeras boas para indicar. Aqui em Campinas tem muita profissional boa. Depois, quem precisar de indicação, eu posso passar. Mas, assim, geralmente fisioterapeutas ou da área de saúde, enfermeiras, que fizeram curso e só fazem isso. Então, elas realmente sabem a diferença do que tá formando fibrose, se vai precisar de um ultrassom, o que que precisa ser feito, elas conseguem dar um feedback bem interessante. Para mim, uma malha de qualidade, uma boa drenagem linfática, eu não falo que muda o resultado, mas pode atrapalhar a qualidade do resultado. Sim, Ele não vai sim, acaba consertar nada que foi contribuindo, feito né? errado na Sim, cirurgia, tá? Tem gente que fala, ai, nossa, vai consertar. Não conserta. Errou técnica, vai ter complicação. Mas ele pode atrapalhar. Aquela paciente que evolui muito bem e tá com uma malha apertando num lugar errado, tá fazendo uma sim. drenagem errada ou não está drenando, pode sim ter uma evolução não tão boa do seu procedimento. E como foi dito anteriormente, até a doutora Tatiana também colocou e a senhora também colocou, a questão de escolher um bom profissional, Exatamente. né? Então, de ir procurar realmente um cirurgião plástico, no pós-operatório, está procurando realmente um bom profissional para exercer aquele tipo de função, Perfeito. né? O que a gente vê muito, né, doutora, é que as pessoas acabam, às vezes, gastando ali no procedimento e economizando, né, no pós-operatório, ou na malha, ou na drenagem, enfim, Exatamente. né? E muitas vezes o resultado acaba também sendo prejudicado, né, por conta dessas questões que acabou não sendo bem vistas de uma outra forma, né? Achou que a questão foi só a cirurgia e que aquilo ali vai resolver, que na verdade não é bem assim, né? Exatamente.
Quando a gente fala cuidado com o profissional que você vai escolher, não é só o médico que fez a lipoaspiração. A pessoa que vai fazer a drenagem linfática faz muita diferença. Eu já tive que reoperar a paciente porque foi feita uma drenagem errada e o paciente evoluiu com hematoma enquanto estava fazendo a drenagem. A pessoa fez força em cima de uma prótese e na drenagem linfática não se faz isso. Foi realmente erro de técnica e teve que ser reoperado. Quer dizer, isso pode trazer complicações sérias para o paciente. Por isso que eu insisto muito e eu acabo indicando quem são os profissionais que eu já conheço e já trabalham comigo e sabem aí como que conduz bem um pós-procedimento. Sim. E, doutora, uma dúvida também que é bem comum. A pessoa foi lá, fez uma lipoaspiração. Aquela gordura que saiu, ela volta? Ela pode voltar se não tiver um cuidado? Ou não, agora eu fiz a lipoaspiração, posso comer o que eu quiser, posso fazer o que eu quiser, porque eu já fiz a minha lipo. Essa pergunta é bem comum mesmo, os pacientes têm dúvida, porque às vezes os pacientes olham e falam, nossa, mas ela lipou e engordou esquisito, ou não engorda mais. Então é assim, nós nascemos com um número de células de gordura. Depois que você passa por uma lipoaspiração, e se eu lipei apenas o abdômen, o paciente deitado apenas lipei de frente e ela engorda depois disso, quando a gente engorda, a gente não aumenta o número de células de gordura, não criam células de gordura. A gente aumenta o tamanho das células de gordura. Então, realmente, quando a pessoa engorda e fez lipoaspiração em um lugar apenas, ela engorda um pouco estranha, continua com aquela barriga retinha na frente e acaba engordando as costas, os braços e fica um pouquinho desproporcional mesmo. Mas as células de gordura que restaram no abdômen vão também aumentar de tamanho e a pessoa vai engordar onde fez a lipoaspiração. Então, essa ideia de que eu já lipei, não vou engordar, não existe. Eu falo bastante para os meus pacientes. Agora é hora, no pós-procedimento, de tomar cuidado. Lipoaspiração é cereja do bolo de quem faz dieta e atividade física. Quem segue uma alimentação bem saudável e faz atividade física. Não faz isso, quer emagrecer com a lipoaspiração, provavelmente não vai ficar bom o resultado e vai durar muito pouco. Porque não vai se sustentar. O que sobrou de célula de gordura vai hipertrofiar, vai aumentar de tamanho e você vai voltar a engordar. Justamente. É o que a senhora falou, muita gente tem essa visão de que não, agora Não tem acabou, meus problema. problemas Eu já acabaram, né? lipei. Eu já limpei, meus problemas acabaram. E uma coisa também interessante que a senhora já comentou anteriormente é que tudo isso é a cereja do bolo. Né? Então Exatamente. não adianta a pessoa ter uma má alimentação ou ter um estilo de vida aí desregrado e ir lá para fazer tanto uma cirurgia plástica quanto uma lipoaspiração, que depois vão ter aí algumas intercorrências também no meio do caminho. Não é isso que vai resolver, né? Ele vai te ajudar bastante, mas não é a Exatamente. solução, né? Tanto que para pacientes que são magras, que vêm procurar por uma lipoaspiração, que eu vou conversando, que eu entendo que o estilo de vida não é muito bom, a paciente fuma, bebe muito, não faz atividade física, é magra porque ainda é jovem, então não cuida. Eu falo muito para a gente associar a lipoaspiração com uma mudança de estilo de vida. Ou esse resultado não vai ser duradouro, porque com o passar do tempo, o resultado da lipoaspiração vai ser perdido. Então, a lipoaspiração realmente é a cerejinha do bolo, como eu falo. Você muda tudo, vamos alinhar tudo e aí pode fazer a lipoaspiração. Doutor, existem alguns mitos aí no que se fala, né, em lipoaspiração, quando se fala em lipoaspiração e enxerto. Quais são esses mitos mais Eu comuns? acho que esse de engordar depois, se engorda mesmo ou não, é o principal. É o primeiro. É o primeiro, é o que as pessoas mais perguntam, se engorda de novo. Então, o que sobrou de célula de gordura vai hipertrofiar se você continuar comendo, se você tiver uma ingesta alimentar errada, sem atividade física, você vai engordar.
Eu acho que outra muito comum é o medo de perfurar, que você tinha falado, do que a Sim, gente já conversou, que é uma coisa extremamente rara. É a mesma coisa que aquele medo, eu não opero porque eu tenho medo da anestesia, aquela coisa vaga. Hoje em dia, justamente. anestesia é uma coisa extremamente segura de se fazer, e é muito mais seguro você fazer uma anestesia geral do que uma sedação numa clínica qualquer que não tem todo o respaldo Claro, e que as pessoas fazem tranquilamente, não acho isso um risco. Anestesia sim. geral num bom hospital é extremamente seguro. E eu acho que um outro mito interessante da enxertia enxerta quanto que perde, né? Porque isso a gente explica bastante para o paciente. Existe realmente uma porcentagem que é reabsorvida pelo organismo. A célula de gordura, quando a gente coloca ela em outro local, a gente não pode colocar grandes volumes, fazer bolotas de gordura, que é o que às vezes as mulheres querem, um glúteo muito grande, todo de gordura. Eu Uhum. preciso que essa célula de gordura que foi colocada esteja em contato com pele, célula de gordura do lugar que está recebendo. Então, eu não posso fazer uma camada muito grande de células transplantadas, porque elas Sim. precisam ficar viáveis ali, elas precisam estar perto de tecido viável, receptor. Para pegar. Então, em torno de uns 30% do volume colocado é perdido. Isso melhora dependendo da técnica que é feita, ou pode piorar dependendo do jeito que é enxertado. Tá. Doutora, quais são os cuidados aí a longo prazo para a pessoa realmente se manter com aquela lipoaspiração ou com aquele enxerto de gordura, né? Eu acho que a gente também falou, acho que um pouquinho aí a questão da alimentação, exercício físico, Perfeito. mas existem outras recomendações para a pessoa realmente manter isso a longo prazo? O estilo de vida, então, que a gente comentou, é o principal, né? Para esse paciente manter um resultado adequado, ele vai ter que manter o peso estável. E isso é difícil, né? A gente acaba variando um pouquinho de peso, passa por umas fases em que isso acontece. Então, o paciente vai precisar compensar, come um pouquinho mais, compensa na atividade física, no dia seguinte já não come tanto, não pode meio que deixar fazer, sair mesmo da dieta, vou embora com isso, porque se a gente tiver essas variações maiores de peso, eu vou adicionando flacidez, porque estico a pele e volta, e eu vou perdendo muito do resultado, mesmo que o paciente volte ao peso que estava. Eu acho que isso é principal. Mas, por exemplo, mulheres que querem enxerto glúteo, eu quero volumizar meu glúteo. Se essa mulher associa com uma hipertrofia muscular, por exemplo, vou fazer sério uma série na academia, vou pegar sério agora. Então, quando eu associo o volume da gordura com uma hipertrofia muscular, meu resultado é outro. E a longo prazo, isso só tende a melhorar. Então, quando a gente fala de mudança de estilo de vida, eu brinco com algumas pacientes que elas melhoraram minha lipoaspiração, porque elas melhoraram a atividade física, Sem melhoraram a dúvida. dieta. Exatamente. Então, o que você deu do contorno, elas acabam enxugando mais ainda. Aquilo que já estava com um desenho bonito fica ainda mais bonito. Eu acho que Claro. é realmente o cuidado da paciente com o estilo de vida e a hipertrofia muscular faz muita diferença na qualidade do resultado. Tanto para a pele, a gente consegue ter uma pele mais bacana quando Mais esse músculo está retraída. hipertrofiado, quanto para o resultado da gordura, né? Áreas como glúteo, por exemplo. Tá. E doutor, me fala uma coisa, hoje também muita gente se fala em lipo HD, né? O procedimento é o mesmo? Como que funciona essa lipo HD? Ou é uma outra técnica? Ou é algo diferenciado da lipoaspiração comum? Existem algumas técnicas hoje em dia. O que começou a ser realizado quando fala em Lipo HD, High Definition, 4K, existem tantos nomes que eu já me perdi. Mas lipoaspiração de alta definição inicialmente era apenas afundar mais a gordura no desenho do músculo. Então, na verdade, não era mexer nada em musculatura, mas onde era o desenho, por exemplo, dos músculos reto-abdominais, você fazer um afundado para formar um vinco ali. E isso passa a impressão de que o paciente tem uma hipertrofia muscular. O problema desse tipo de lipoaspiração é que se o paciente tem já algum grau de flacidez, isso não fica com aspecto natural, não fica bonito.
E se o entendi. paciente faz uma variação de peso, por exemplo, ele engorda com aqueles quadradinhos desenhados, isso fica de um aspecto muito ruim. Isso é Então, mesmo. o que aconteceu é que popularizou de uma maneira ruim a lipo-HD, com resultados muito ruins e de difícil correção depois, porque quando a gente afunda para fazer essas marcas, a gente faz fibroses que gruda a pele lá na musculatura. E aí Tá. deixa uma bolsinha para parecer músculo hipertrofiado, e depois afunda. Então, essas marcas afundadas na pele são difíceis de tirar depois, de suavizar. Então, o que eu mais vejo são resultados ruins de lipo-HD. Quem faz bem lipo-HD fica muito bonito. O problema é que isso é indicação para poucas pacientes. É aquela paciente que já é magra e já tem uma hipertrofia muscular, você vai fazer algum detalhe. Na paciente que não é muito magra, que você vai marcar uma musculatura, então é a paciente que já tem um sobrepeso, com aquele abdômen todo marcado, não fica compatível, não fica natural. Não Então eu fica acho natural, né? que não fica bonito. E hoje em dia evoluiu para enxertia de gordura dentro da musculatura, como se eu tivesse feito uma hipertrofia muscular. Então você faz a lipoaspiração da camada de gordura e injeta gordura na musculatura. Quando bem feito e com cuidado e com ultrassom, pode ter um resultado interessante. O problema disso é que existem muitos riscos de se injetar gordura dentro do músculo. Não é algo Claro. fisiológico para o funcionamento muscular e a gente pode acabar injetando gordura dentro de algum vaso, isso pode ter uma complicação. Então, esse é um procedimento muito arriscado que realmente não deve ser feito com Sim. qualquer profissional, porque tem seus riscos, mas foi uma evolução para deixar essa lipo HD, que até então era uma marcação na gordura, poder simular uma hipertrofia muscular. Mas realmente eu acho que para casos muito específicos, com todo o cuidado de fazer um ultrassom Doppler durante o procedimento, e não pode ser feito em toda a musculatura corporal. Existem áreas de maior risco em que é proscrito fazer isso. Não se deve injetar gordura dentro do músculo. E atualmente tem saído aí pareceres de que isso é um risco muito alto, que não vale a pena pelo benefício da estética. Mas isso eu acho que é uma opinião pessoal minha, é uma coisa que eu não faço, porque eu acho que é muito arriscado. E entre o paciente fazer uma hipertrofia na academia e a gente fazer uma lipoaspiração sem esse risco, é muito melhor para o paciente, com um resultado muito mais natural. Não, sem dúvida. Até a doutora Tatiana coloca aqui também que são casos muito Muito selecionados, né? selecionados. Lipo HD, Exatamente. para mim, não, eu não indico para todas as pacientes. E de alta definição, para mim, são pouquíssimos casos. Então, o que que eu faço muito? Uma leve definição. É aquela paciente que já é magra, mas não malha tanto, fazer uma leve definição dos contornos musculares fica legal, tá? Mas Tá. realmente não para todas. Bacana. Doutora, estamos quase uma hora aqui nesse Opa. bate-papo que nem parece. E até para a gente já começar aí a finalizar, qual é o conselho que a senhora dá hoje para as pacientes que querem fazer ou que têm aí a vontade de fazer uma lipoaspiração? Ou um enxerto? Façam, eu já fiz, é maravilhoso. Eu acho que particularmente, é uma cirurgia que os 2, 3 primeiros dias são bem doloridos, mas com uma medicação otimizada é tranquilo. E o resultado é muito gratificante. Realmente é aquela paciente que nunca teve, que ela te fala, eu nunca tive cintura, doutora. Então, para mim, quando o paciente fala, você acha que faça? É uma cirurgia que vale a pena. Contanto que você vai cumprir todos tudo isso que a gente já vem falando. Pré-requisitos, Todos né? esses pré-requisitos. Você está no peso? Você já tem uma atividade física regular? Você já faz uma alimentação correta? Porque ficar bonita por poucos meses depois da cirurgia não faz sentido para mim, né? Não vou estar impactando essa paciente de uma maneira que eu estaria se eu tivesse mudando realmente todo o estilo de vida dela. Então, geralmente, quando as pacientes vêm para mim, eu vou encaminhar para o nutrólogo, eu vou encaminhar para o endócrino, dependendo da necessidade. Então, vamos mudar toda a base, né? Todo o estilo de vida, pensamento, o que que você. Porque muitas vezes a paciente vem me procurar porque, ai, eu não quero malhar, queria só fazer uma lipinho para melhorar. Eu tento mudar isso, mudar essa cabeça
cabeça da paciente e Claro. mostrar que a longo prazo dá para ser muito melhor do que fazer só uma Uhum. lipinho para melhorar uma coisinha. Então, eu acho que isso é o principal. O paciente vem falar para mim, eu quero lipo, eu falo, nossa, eu quero mais ainda. Eu gosto de fazer nos outros, fazer em mim. Eu sou a favor da lipo, contanto que a gente tenha tudo nos conformes, né? Esse paciente bem avaliada no pré, com tudo muito preparado para que o pós dela seja o melhor possível e que o segmento depois tenha valido muito a pena. São pacientes que eu encontro depois de 2, 3 anos que realmente estão mantendo o resultado. E eu brinco muito com elas. Falei, mas vocês melhoraram minha lipo, tá maravilhosa. Vamos fazer outras coisas agora, porque o corpo tá certinho. Ó, a Juju coloca aqui, ó, a doutora arrasa muito. Obrigada, A Juju, Ju. e às vezes a lipo, né, doutora, ou qualquer tipo de cirurgia, principalmente a cirurgia plástica, às vezes ela tem um start para a pessoa ter uma mudança de vida, né? Muito. Então ela começa porque é um resultado mais rápido, né? E aí ela começa depois a preservar esse resultado. Então, às vezes é só o start mesmo para que ela se transforme, né? Perfeito. E são áreas de acúmulo de gordura que, por mais que a paciente, por isso que eu falo que é a cerejinha do bolo. Ah, eu já estou fazendo dieta certinha, mudei estilo de vida, eu faço academia há 2 anos, mas é essa pochetinha que não sai. Realmente a lipoaspiração é aquela coisa que dá esse ânimo, né? Nossa, eu nunca pude usar tal tipo de roupa, eu nunca pude tal coisa, porque sempre teve essa gordurinha, eu sempre teve essa gordurinha. E eu acho que esse up aí na autoestima realmente anima para fazer o resto. Então, eu sempre aproveito essa animação da paciente e fico bem chata ali no pé delas, vamos mudar a partir de agora, vamos fazer tudo certinho, e é isso. E às vezes a paciente vem para uma coisa e acaba fazendo várias outras e muda completamente. Eu brinco muito que às vezes vem mais quietinha, com uma roupa mais larguinha, e no pós-procedimento já vem com uma roupa mais justa, mais expansiva, falando Com a mais, que autoestima a já, né? autoestima totalmente renovada. Isso, para mim, é o mais legal do pós-procedimento. Doutora, fica à vontade se a senhora quiser aí deixar algumas considerações finais, né? Eu acho que uma coisa que a senhora também colocou que é muito importante, a senhora falou façam, né? Para quem Passa. quer, tem vontade, façam. Mas, e aí a gente volta e fica até um pouco repetitivo, mas eu acho que é bom frisar. Procure sempre um bom profissional para Perfeito, isso, né? exatamente. Então, É, façam, mas façam com cautela, com cuidado, porque a gente tem visto, né, doutora, muita gente aí querendo fazer uma enxertia e acaba procurando qualquer clínica e coloca um silicone industrial e que no final a gente já viu aí os resultados, né? Então, não compensa, né? O barato não vai. compensa, então eu acho que realmente façam, mas com responsabilidade, como dizem, né? Exatamente. Infelizmente, a gente tem visto aumentar as notícias de procedimentos que tiveram complicações e até fatalidades. Então, é o que você falou, é repetir tudo que a gente falou, mas um bom profissional, num estabelecimento correto, com todo o aparato correto, faz toda a diferença, né? E assim, às vezes, diferença para sequelas que vão para o resto da vida, né? Um procedimento mal feito pode, além de uma fatalidade, ter sequelas para o resto da vida. Então, uma coisa que as pessoas perguntam muito é de lipoaspiração no consultório, se eu faço pequenas lipos no consultório. É possível sim fazer. Eu não digo que não é possível, mas depende de quantas áreas, depende do quanto que é. Hoje em dia existem tecnologias muito interessantes para a gente fazer em consultório, como por exemplo o endolaser, que diminui células de gordura e faz retração de pele. Isso é muito interessante com anestesia local. Mas não dá para fazer o corpo inteiro de uma vez, a gente fazer um braço, um interno de coxo, um abdômen, cada vez, cada procedimento, cada área realizada num momento. Então tem muita coisa interessante para fazer. Existem sim muitas coisas que podem ser feitas em consultório, mas realizadas com realmente toda uma técnica asséptica, com material adequado, com uma tecnologia validada. Existem muitas coisas que não têm liberação de Anvisa, não tem FDA, não tem nada, não foi muito estudado, e a pessoa vai fazer com uma técnica inadequada, e isso pode levar a alguma sequela aí que o paciente, infelizmente, vai carregar para a vida. Não Então, sei. façam, como eu falei, mas com cuidado.
Justamente. E aí depois a gente vai marcar até uma outra live para falar um pouco a respeito, às vezes, até disso, né? Perfeito. Dessa questão da lipoaspiração, desse tipo de tecnologia que tem hoje, né? Porque agora, daqui a pouco, o Instagram derruba a gente aqui Ah, é também, porque verdade. passa de uma hora, eles derrubam aqui a gente. Então, doutora, nossa, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado Obrigada eu. mesmo, de coração. Nossa, foi um bate-papo aí muito bacana, tirou muitas dúvidas, e até para mim mesmo, assim, não sabia aí de muitas coisas, né, que acabou esclarecendo, e acredito que também para o pessoal que está Perfeito. assistindo. Deixar um recadinho, quem pegou na metade, enfim, a nossa live ela vai ficar no nosso Instagram, né, ela fica lá gravadinha na íntegra, e nós temos também um canal no YouTube, que é o CIMED Campinas, onde todas as nossas lives também estão lá no canal. Então, quem perdeu aí alguma parte ou quem quiser rever, tá aí gravadinho. Doutora, obrigado mais uma vez. Né, esse friozinho, sei também que né, o tempo aí para a senhora é bem corrido, mas conseguiu aí disponibilizar uma horinha para tirar essas dúvidas. Obrigado, viu? Obrigada eu, foi um prazer. Vamos marcar uma, vamos falar de endolaser, que é um procedimento feito todo em consultório, muito interessante, e também dá para fazer em centro cirúrgico e a gente conversa bastante sobre essa tecnologia. Mais uma vez, Tá obrigada fechado. pelo convite, foi um prazer. Imagina, eu que agradeço. Um abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, Boa tchau. noite, tchau, tchau.